Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, Debates. Muito bom dia, você está na Rádio Unidade 96.5 FM, no programa Debates. Hoje nós temos dois convidados muito especiais que vão tratar aí de uma pergunta bastante espinhosa para muita gente, que se trata do decreto dominical. Existe base bíblica para um decreto dominical? A Bíblia dá base para um decreto dominical? Você que tem dúvidas sobre esse assunto, por favor, acione aí os seus grupos de WhatsApp, acione aí os seus grupos das igrejas, diga que nós vamos ter uma conversa muito gostosa nos próximos minutos. E para debater sobre este tema, para explicar pontos de vista antagônicos, nós temos o pastor, o teólogo Ezequiel Gomes e o pastor Joaquim de Andrade. O teólogo Ezequiel Gomes é mestre em teologia bíblica, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí. E o pastor Joaquim de Andrade é diretor executivo do CREIA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, escritor, formado em História pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, ex-pesquisador e fundador do ICP por mais de 13 anos, o Instituto Cristão de Pesquisas, que muita gente conhece, e da AGIR por 9 anos, que é a Agência de Informações Religiosas. É escritor e colaborador em vários periódicos evangélicos, pesquisador de assuntos religiosos já há mais de 40 anos, pastor da Igreja Batista Ágape, professor de teologia, religiões comparadas, escatologia, filosofia da religião em diversos seminários teológicos. Tá bom, né, pastor Joaquim? Muito. Tá muita bom, coisa, né? Muita coisa. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Joaquim. Obrigado, pastor Edilon, que bom estar aqui na Unidade FM, Unidade FM, eu vou me adaptar, né? Então, muito obrigado pelo convite, bom dia aí a você que está sintonizado nesse debate, bom dia, pastor Ezequiel Gomes, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia, pastor Ezequiel. Bom dia, Edilon, prazer em revê-lo, bom dia, Joaquim, é uma honra estar aqui na Rádio Unidade, que também é novidade, né? Então também não está errado o pastor Joaquim. Ele pode estar errado em muitas outras coisas, né? Mas Já começamos o debate, vamos lá. Mas nesse aspecto não. E é muito bom estar aqui, conhecer esse novo espaço, novo ambiente, que Deus abençoe. E hoje o debate não vai ser muito favorável para mim, eu prevejo, mas a gente vai tentar explicar um pouco um dos conceitos mais complicados da teologia adventista, que obviamente tem base bíblica, mas se você quiser discordar, tudo bem, discordar é do jogo. Então vamos lá. A Bíblia, ela já no começo da Bíblia, né, na criação, parece que há pistas deixadas aí de que existe um dia sagrado, né, um dia que, entre aspas, aí Deus descansou. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Temos lá os 10 mandamentos, aí mais uma pista, temos aí uma tradição judaica e temos a era cristã, que também ela ressignificou uma série de coisas, entre elas esse decreto, né, dominical. E eu quero começar aqui com o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, na sua leitura bíblica, existe base para um decreto dominical ou não, e por quê? Legal, essa é uma pergunta muito difícil de responder assim de forma curta, mas eu vou me esforçar ao máximo, tá? O fundamento bíblico principal para o decreto dominical é Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 contém ali uma visão que Deus deu para o profeta Daniel. É mais ou menos parecida com a visão que Deus deu para Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Apesar das imagens serem diferentes, a estrutura da revelação é a mesma. Lá para Nabucodonosor, Deus mostra uma estátua com 4 divisões e depois 10 dedos na estátua. E para Daniel, Deus mostra 4 animais e depois o quarto animal tem 10 chifres. Então esse paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7 é importante para a gente identificar que
Quando você não entende alguma coisa no livro de Daniel e depois isso vai também ser transferido para o livro do Apocalipse, você tem que fazer paralelismos entre as revelações para que o quadro vá ficando mais compreensível e mais fácil, entre aspas, da gente entender. Então lá em Daniel capítulo 7, no verso 25, existe o ápice da obra do chifre pequeno, onde se diz assim: e ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Então existe um inimigo escatológico de Deus, que é um chifre pequeno que surge desses animais, etc. Uma dinâmica bem interessante. E esse chifre pequeno, ele muda os tempos e a lei. Dentro do entendimento adventista, e eu vou tentar resumir ao máximo aqui, o que acontece? Esse chifre pequeno é representado por Roma, tanto nas fases pagã quanto na fase papal, onde o catolicismo romano representa a apostasia de 2 Tessalonicenses 2, e etc., onde a igreja cristã iria se corromper, conforme inclusive diz Atos capítulo 20, versos 29 a 30, que haveriam discípulos do meio da igreja que iriam falar coisas pervertidas e arrastar os discípulos após si. E a igreja católica mudou a guarda do sábado, dos 10 mandamentos, para o mandamento que é conhecido na tradição católica como guardar domingos e festas. Essa mudança, ela é o primeiro start do que na nossa visão vai ser lá no futuro o decreto dominical. É quando a autoridade humana se estabelece acima da autoridade divina, e para nós, Daniel capítulo 7, 25, é o texto mais importante sobre o decreto dominical. Depois vai ter Apocalipse 13, a gente pode avançar depois. Ok. Antes do pastor Joaquim se pronunciar, eu quero chamar a nossa enquete para nós vermos o que pensa a maioria dos nossos ouvintes. E a maioria dos ouvintes pensa que não existe base para um decreto dominical. Aí, Ezequiel, parece que o pessoal está do seu lado aí, contrariando o que você pensava. Ó. 74% dizem que não e 26%, pastor Joaquim de Andrade, um quarto, mais ou menos, acredita que exista base bíblica para o decreto dominical. Já que o senhor está aí na desvantagem, que me surpreende também isso daí. Acho que você está em vantagem. Você está equivocado. Olha ali. Quem tem base sou eu. Quem a Bíblia dá base para um decreto dominical? Sim, eu. 26%. 26%. Isso, não 74%. Eu. Então vamos lá. Muito bem. É interessante, o pastor Ezequiel citou aqui alguns textos bíblicos. Esses textos, com toda certeza, fora de contexto, com interpretações muito particular mesmo. Agora, você conhece algum grupo cristão que, por sua vez, vê essa lei dominical descrita em qualquer lugar na Bíblia? Quem são os teólogos? Quem são os historiadores? Quem são, eu diria, as igrejas que defendem esse decreto dominical? Bom, por quê? Porque quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que não há base bíblica para isso. Então não é algo imaginado, reivindicado em nenhum livro da Bíblia. Por outro lado, o problema real, eu diria, dos adventistas do sétimo dia, porque só a igreja adventista do sétimo dia é que defende essa ideia do decreto dominical. Essa noção não pode ser, eu diria, exegetada das escrituras de maneira simples e direta. Por quê? Porque o desafio para os adventistas é defender essa lei dominical. E aí eu pergunto, né, por que os adventistas então apresentam aí seus próprios entendimentos únicos e aí gastam um tempo enorme tentando, por sua vez, aí convencer as pessoas de que vai haver um decreto dominical, de que os Estados Unidos vai estabelecer esse decreto e de que a Igreja Católica está por trás de tudo isso e impõe medo. Por quê? Porque quem não guardar o sábado vai receber a marca da besta. Então, aí vem outras questões que são fundamentais, importantíssimas. Por exemplo, o selo de Deus. Então, quem não tiver o selo vai receber a marca da besta. E esta é a grande perseguição, quando foi estabelecido o decreto dominical. Muito bem, a Igreja Adventista estava num contexto quando ela ensinou essa doutrina. Hoje nós estamos num outro contexto e você precisa entender, por exemplo, que não vai haver uma lei
que vai obrigar todo mundo a guardar o domingo. Para pensar quantos serviços hoje são extremamente necessários que as pessoas trabalhem no domingo. Não tem jeito. É interessante isso, porque eu fui lá na Israel? Feira de Livro? Não, na Feira de Livro. É o nome da feira? Bienal do Livro. E sempre a Igreja Adventista coloca lá o stand com os livros da igreja. Só que, sexta-feira, 6 horas, pôr do sol, né? Sexta-feira, 6 horas, o que eles fazem? Retiram. Recolhem. Não, só fecham a entrada, mas o pessoal fica lá. Aí eu pergunto, não deveria ficar ninguém. Se você for agora na Casa Publicadora Adventista, tem gente trabalhando lá, mas 6 horas, todo mundo vai embora. Após o pôr do sol, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora? Não, não é verdade. Porque fica ali quem? Trabalhando. Vigilantes trabalhando ali, protegendo o patrimônio da Igreja Adventista. Então, essa questão de você guardar o sábado como a Bíblia manda é uma coisa, e guardar o sábado como a Igreja Adventista manda é outra coisa. Infelizmente, os adventistas gostam, né? Exigem que as pessoas obedeçam à lei, que as pessoas guardem o sábado, que as pessoas vivam apavoradas com medo desse decreto dominical. Porque essa é a grande verdade. Essa doutrina do decreto dominical, ela aterroriza. Os adventistas vivem um medo terrível. Constante medo. Essa doutrina, ela impõe medo. A gente vai estudar um pouco da história dessa doutrina, que eu acho que é importante. Vocês vão entender como ela começou, por que Ellen White abraçou essa ideia, quem foi que trouxe essa ideia para a Igreja Adventista, né? Porque na época do movimento do Advento na América, tinha um cara chamado José Bates. Então esse cara tinha essa visão. Ele trouxe isso. Ellen White, por sua vez, para ser aceita dentro do movimento, teve que abraçar também os conceitos de José Bates. E o movimento passou por várias divisões, dentro até de muitos da própria igreja que não aceitaram esse tipo de coisa. Então a gente vai falar aqui, hoje, por exemplo, tem teólogos da Igreja Adventista que não aceitam essa doutrina do decreto dominical. Perfeito. Pastor Ezequiel, Pastor Joaquim propôs que quando a Igreja Adventista passou a pregar o decreto dominical, ele estava dentro de um contexto, e que hoje existe um outro contexto, citou inclusive uma divisão aí entre os teólogos em relação a isso. Perfeito. O que o senhor pensa disso, então? Se o contexto mudou, se existem teólogos divergentes dessa ideia, é uma doutrina que ainda deva ser respeitada? Legal. O que acontece é assim, não existe uma doutrina do decreto dominical. O decreto dominical, ele é parte de uma compreensão escatológica mais ampla, que também tem que ver com a doutrina da guarda da lei de Deus, do sábado e etc. Mas é importante entender que não existe doutrina sobre cada ponto específico, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente trata de profecias não cumpridas, todo mundo tem que ter muita humildade diante do texto bíblico. Né? Então, por exemplo, existem muitas discussões sobre Jesus vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, vai ser um arrebatamento secreto, vai ser um arrebatamento visível, vai acontecer agora, vai acontecer daqui 500 anos, como que é isso? Quando a gente se detém nesses aspectos que ainda não foram cumpridos, existe espaço para divergência. Porque, por mais que você tenha uma teoria muito bem desenvolvida na tua própria compreensão, de que ele vem antes da tribulação, não sei quando, não sei como, de repente, Jesus volta de uma forma que você não esperava. Inclusive, ele prevê isso no texto bíblico em muitos contextos. O Filho do Homem virá no dia em que não cuidais, e etc. No dia que eles disserem paz e segurança, virá a repentina destruição. Então, nesse aspecto, o que acontece? O decreto dominical, ele é uma visão adventista, sim, mas ele pertence a esse universo das profecias não cumpridas. As profecias não cumpridas, elas podem sim, teoricamente, ser diferentes daquilo que a gente imagina. Então, por exemplo, dentro do adventismo, existe ampla discussão a esse respeito. O decreto dominical, ele tem as suas forças
e ele tem as suas fraquezas. Assim como você pensar que, por exemplo, a marca da besta não seja o domingo ou nada a ver com o decreto dominical. Seja só um chip que vai ser colocado nas pessoas. Ok, tem a sua força, essa ideia, mas também tem as suas fraquezas. O bebezinho vai receber um chip, ele também vai poder comprar ou vender, ou ele não vai poder comprar ou vender, ou como é que vai ser? Ou vai ser uma tecnologia global, por exemplo, hoje, em 2025, tem lugar que não tem água encanada. Vai ter chip nas pessoas no mundo inteiro. Então isso significa o quê? Que só vai ter chip da marca da besta daqui 400 mil anos ou quanto tempo? Entende? Então todas as profecias em termos do que vai se cumprir no futuro, elas são complexas e pode ser que elas sejam um pouco diferentes. Então, por exemplo, no Adventismo existem estudiosos que dizem assim, que o decreto dominical ele é uma profecia condicional para a época de Ellen White, onde existiam leis norte-americanas a respeito da guarda do domingo, o que é curioso porque o governo americano supostamente é um governo estabelecido com bases protestantes e não católicas, e ainda assim, como a maioria das igrejas protestantes guarda o domingo ao invés de guardar o sábado, chama o domingo de dia do Senhor e coisas do tipo. Então, alguns teólogos adventistas pensam assim, que como havia esses contextos das leis dominicais na época de Ellen White, e eles descobriram ou redescobriram a ideia da guarda do sábado, José Bates fez esse link. Opa, então, transgredir o sábado para guardar o domingo pode ser que tenha que ver com o sinal da besta, porque a Bíblia fala claramente que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E aí, o que seria a relação da guarda do domingo? O sinal de um outro poder. Então faz todo sentido. Entretanto, como que isso se concretizaria na prática? Haveria uma lei global, um governo global, ou cada governo iria fazer uma aplicação particular? A gente não sabe. A gente não tem detalhes de como que essas coisas iriam se cumprir em termos de legislação e etc. E algumas pessoas pensam que isso era uma profecia condicional. E que hoje, se Jesus voltasse hoje, a marca da besta seria uma coisa mais tecnológica, uma tecnologia que não havia na época da Ellen White. E eu respeito esse entendimento. Entendeu? Claro, a gente tem que ficar alerta, porque pode ser que exista um decreto dominical no futuro, pode ser que não, e aí é o melhor estilo, mas, quem viver verá. Então você... Dilon, não sei se eu posso interromper. Sim, fique à vontade. Fique à vontade. No tempo que a gente pode interromper um ao outro? Sim. Tá bom. Fique à vontade, Júlio. Muito bem, é porque eu não sei o novo formato não sei o novo formato aqui da rádio, né? Mas vamos lá. O Ezequiel mencionou aqui a questão da escatologia, pré, pós, falou do chip, falou da marca da besta. A gente tem que entender uma diferença aqui. Qual é a diferença? Pré, pós não influi, não interfere na salvação de ninguém. Marca da besta ou chip, essas coisas não são essenciais para a fé cristã. O que não é o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com relação a essa questão do decreto dominical. Por quê? Porque o decreto dominical, segundo a Igreja Adventista, vai ser estabelecido pelos Estados Unidos e pela Igreja Católica. Até queria saber se o pastor Ezequiel ainda crê, por exemplo, como os adventistas no passado criam, que a marca que o Papa é o anticristo, por exemplo, que o Papa é anticristo. Então tem algumas questões que nós temos que levantar aqui. Por quê? Porque o sábado é essencial para o adventista. Eu vou provar aqui. Para ele é fundamental a guarda do sábado. E é o selo de Deus. Agora eu pergunto, se você for no correio por uma carta e não tiver um selo, ela vai chegar no lugar? Ou seja, quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Em outras palavras, a Igreja Adventista indiretamente vai defender uma salvação por intermédio da guarda do sábado. Eu chego a essa conclusão, com base até naquilo que Ellen White disse. Então, a Igreja Adventista está fundamentada nessa mulher, eu vou explicar depois um pouco mais também sobre ela, mas Ellen White e os teólogos adventistas que defendem o decreto dominical, eles dizem o seguinte, que neste ponto, protestantes, evangélicos e também católicos vão se tornar inimigos e são rotulados como igrejas nominais, são rotulados como filhas da prostituta, cristianismo apóstata, Babilônia. Então esse, eu diria, é um problema real com noção a essa questão da lei dominical. Então ela é projetada para elevar a denominação adventista a um status especial, único, causando aí um desprezo aos demais, aos membros do corpo de Cristo, né? Que são rotulados aí como bandidos, verdadeiros inimigos, né, de Cristo. Então, veja, o nível de desprezo, eu diria aí, sobe ao ponto que esses supostos guardiões do domingo, por exemplo, porque eu entendo que o domingo é importante, vou explicar também sobre essa questão do domingo,
Então, os guardiões do domingo, segundo Ellen White, são considerados instigadores de um plano maligno que, eu diria, imagina que os cristãos não sabatistas do sétimo dia, né, que antes eram amantes, tementes a Deus, como diz Ellen White, de alguma forma poderão repentinamente toda a sua bússola moral. O que vai acontecer? Abandonarão o mandamento de Cristo de amar até mesmo seus inimigos, ao ponto que eles buscam promulgar uma legislação que exija a morte dos outros por meramente observar o sétimo dia como sendo o mandamento de Deus. Então, essa lei é uma lei antissemita, na minha visão, e aí seria preciso procurar, por exemplo, arduamente para encontrar um cristão guardador do domingo que obriga alguém a guardar o domingo. Você conhece algum pastor, algum cristão que diz, se você não guardar o domingo, você vai se perder, não vai ser salvo? Não tem nenhum pastor que defende isso. Então, eu diria que a maioria dos cristãos provavelmente ficariam chocados, indignados, se nós disséssemos, por exemplo, que os adventistas do sétimo dia ensinam que os guardadores do domingo vão se envolver nessa perseguição do decreto dominical. E na restrição da liberdade dos adventistas. Ora, peraí, o Rodrigo Silva tem 30 mil alunos, né? Que liberdade que os adventistas têm no meio das igrejas. Os conjuntos da igreja adventista estão aí cantando dentro de igrejas evangélicas. Os pastores, infelizmente, estão se juntando aos pastores, os teólogos adventistas, apoiando eles. O senhor vai contrapor aqui, mas eu queria deixar claro para os ouvintes por que os Estados Unidos é a Igreja Católica. E aí o senhor, por favor, responda. Isso, o que acontece é assim, quando você está lá em Daniel capítulo 7, você tem os 4 animais, ao final os 10 chifres, e quando você abre a Bíblia em Apocalipse 13, você tem ali uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que ela parece um leão, um leopardo e um urso, que são os mesmos animais de Daniel capítulo 7. Só que em Apocalipse capítulo 13, você tem uma divisão entre a primeira e a segunda besta, e aí por várias razões teológicas que não cabe o tempo aqui a gente explicar, e existe a ideia de que a primeira besta é a Igreja Católica e a segunda besta é os Estados Unidos da América, e aí uma discussão para outro contexto em outro momento. Mas o que acontece? Em relação a algumas coisas que o pastor Joaquim falou, é bem importante a gente colocar alguns pingos nos is. Primeiro de tudo, nenhum pastor diz que se não guardar o domingo não vai ser salvo. Era só o que faltava, né? Sabe por quê? Porque o domingo, dia do Senhor, ao qual você, a sua igreja e a maioria das igrejas chama, não existe na Bíblia. Né? Aí, tipo assim, como é que você vai dizer assim, não guardar um negócio que não existe na Bíblia, aí você até não vai ser salvo no final das contas, né? Diferentemente do sábado. Porque o sábado está na Bíblia. E Tiago capítulo 2, verso 10 diz que se você transgredir um dos 10 mandamentos, é igual você transgredir todos. Se você for um adúltero, você vai ser salvo? Se for um ladrão, você vai ser salvo? Se for um assassino, você vai ser salvo? Se você for um mentiroso, você vai ser salvo? Se você for... E eu digo assim, não que, por exemplo, Deus não possa perdoar os pecados das pessoas. Deus perdoa adultério, Deus perdoa mentira, Deus perdoa quem transgride o sábado. Entretanto, o ponto é, se a pessoa endurecer o seu coração ao ponto de preferir o pecado em relação à lei de Deus... Se você fizer isso em relação ao adultério, não, você prefere o adultério ao invés da lei de Deus, você vai ser salvo, você vai se perder. Da mesma maneira, se você preferir transgredir o sábado, ensinar contra a lei de Deus, você vai se perder. Desculpa te dizer. E não é porque eu estou falando, não é porque isso é muito importante para a igreja adventista. Vamos dizer que a igreja adventista não existisse na face da terra. A lei de Deus permaneceria como ela é. E ela seria como ela é. Qual é outra igreja mesmo que ensina o decreto dominical? Pouco me importa qual é a outra igreja que ensina o decreto dominical. O que importa é que a Babilônia na qual você vive defende a guarda do domingo. Que com base bíblica nenhuma. Esse é o ponto. Base bíblica zero. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre esse assunto, Joaquim, você fala assim, mostra no Novo Testamento um mandamento para guardar o sábado. Só Jesus, vamos lá. Jesus é só o Senhor do sábado. É só o Senhor do sábado. Só Jesus mandando guardar o sábado. Jesus é só o Senhor do sábado. Tem algum texto? Não é legal? Não é Jesus o Senhor do sábado? Não é Jesus o Senhor do sábado? Ele é o Senhor do sábado. Então como é que o domingo pode ser o dia do Senhor? Não, beleza, Joaquim. Então calma.
Ezequiel, calma aí, vamos mais devagar, senão a gente não vai conseguir avançar. O ponto é, só para você fez uma pergunta para ele. Jesus é o Senhor do sábado. Como é que é o domingo é o dia do Senhor? Explica, Pastor Joaquim. Muito simples. Muito simples. Jesus ressuscitou em que dia? E onde que a Bíblia diz que porque ele ressuscitou no Ele domingo, o domingo é o dia do ressuscitou em que Senhor? dia? Eu te E por que, onde que a Bíblia diz que por causa Muito bem, disso... então, se ele ressuscitou no domingo, o que a igreja primitiva passou a fazer? Os hereges. Os cristãos, Hereges. Paulo e etc. Paulo guardava o domingo? Mostra na Os Bíblia. cristãos Mostra na passaram Bíblia. a adorar a Deus no domingo. No primeiro dia da semana. Os cristãos adoravam todo dia. Passaram a se reunir no domingo, a ceia acontecia no domingo, as ofertas eram recolhidas no domingo. São inúmeros os textos bíblicos No sábado também. que provam que os cristãos, eles entenderam que o domingo era um dia importante, ao ponto de domingo ser chamado o dia do Senhor. Onde? Na Bíblia. O próprio Samuel Baquioc, teólogo Na Bíblia. adventista. Onde? Na Bíblia. Samuel Baquioc, Na Bíblia. Vai na teólogo Bíblia. adventista, Qual diz texto? isso. Qual texto? Diz isso, João lá em Apocalipse, ele diz qual texto? foi arrebatado no dia do Senhor. E quem Qual falou que é o ele é dia do domingo? Senhor? É o domingo Quem ali. falou? A própria igreja adventista reconhece Claro que não. isso. O primeiro Mas do Baquioc não é a mas igreja eu vou adventista? provar. Ele não é da igreja adventista. Não, ele não é a igreja adventista. Outra coisa. Ele é teólogo de que igreja? Não importa. O teólogo fala não qualquer importa. bobagem. Mas vamos aí. lá, Um ó. grande teólogo conceituadíssimo dentro da igreja adventista diz que o dia do Senhor ali é o domingo. Eu duvido que você está fazendo uma boa leitura. Agora, o que vai acontecer com os cristãos que não guardam o sábado? Isso é muito importante, porque eu falei aqui que eles ensinam isso, né? A questão do destino dos cristãos não adventistas, que não guardam o sábado, é um ponto sensível, é um ponto controverso na teologia adventista. Então, historicamente, alguns adventistas ensinaram que a guarda do sábado será o teste final de lealdade a Deus nos últimos dias. Qual o Que problema? aqueles que não guardarem, receberão a marca da besta E qual é o problema enfrentarão disso? Então. a condenação eterna. E qual é o problema então, disso? esta visão está baseada numa falsa interpretação de Apocalipse 13:14, que fala lá de uma marca da besta em contraste com o selo de Deus. Então, adventistas tradicionalmente identificaram o selo de Deus como a guarda do sábado, a marca da besta como observância do domingo, imposta por lei, então, que seria o chamado decreto dominical. Veja que Ellen White diz assim: a questão do sábado será o ponto controverso entre que todo mundo tomará decisões. Grande conflito, página 300. Ela também afirmou: a observância do domingo pelas igrejas protestantes é uma homenagem que presta ao papado. Verdade. Grande conflito, página 448. Verdade. No entanto, essa visão levanta sérias questões teológicas e práticas. Sugere uma salvação, como eu falei aqui, determinada pela guarda de um dia específico e não pela fé em Cristo. É interessante, parece também negar a realidade da graça de Deus, a graça do nascimento na vida de milhões de cristãos. Então você não vai ser salvo por guardar o sábado. O sábado salva, Ezequiel? Não. Ah, muito bem, que bom, hein? Que bom. Então se alguém Isso é o básico. guarda o domingo, por exemplo, ele vai ser salvo? Se a pessoa rejeitar a lei de Deus a Ou ponto seja, de trocar se o sábado pelo você domingo, vai conhece, se perder. Ezequiel, Óbvio que vai. Você sabe muito bem disso, que você não guarda as leis de Deus. Não. E até hoje eu não encontrei uma veja adventista bem. que guarda as leis Ok, de Deus. posso Você comentar? conhece alguma adventista? Posso comentar. Todo adventista peca, a igreja adventista Ah, tá. peca. E quem tropeçar num só? Todo mundo, Quem tropeça- todo mundo peca. É culpado de quantos? De todos. Todos Ah, nós muito somos bem. culpados de todos. Muito A bem. diferença é que quando a gente peca, a gente pede perdão, a gente se arrepende e a gente não ensina os outros a transgredir o mandamento de Deus, como se em nome da graça... Só um minutinho, Joaquim. O que acontece? A implicação do que você está dizendo é o seguinte... eu não posso ser salvo, a guarda do sábado não tem nada a ver com a salvação, porque eu não sou salvo pela guarda do sábado. E todo mundo lá, ninguém guarda a lei perfeitamente, então a gente pode ser salvo mesmo transgredindo a lei. Perfeito. Só que isso não é uma implicação só em relação a quem transgride o sábado. Isso é uma implicação para quem transgride o mandamento: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, idolatria, tomar o nome de Deus em vão. Mas a pessoa faz Entende? estas coisas para ser salvo, Não, claro que não. ou porque é salvo? Então, o adventista não guarda o sábado pergunto. para ser salvo, mas por Sim, ser salvo. sim, Enfim, sim. aí Deixa eu colocar uma pergunta aqui para vocês dois. O texto de Daniel fala, né, que haverá uma mudança na lei Sim. e nos dias, nos tempos. Certo. Né?
Só que existem vários outros textos da Bíblia que falam que o próprio Deus iria mudar a lei. Ele daria uma nova lei. Certo. Não poderia ser, Ezequiel, que o domingo, a troca do sábado para o domingo não fosse tão relevante assim, e que o próprio Deus, em mudar as leis, ele poderia ter permitido que fosse trocado? Veja, o que acontece. Tudo é possível você parar para pensar. Não, Deus pode permitir que se transgrida o sábado, que se mude o sábado para o domingo? Teoricamente pode. Entretanto, o ponto é, quando você mexe em um dos 10 mandamentos, você mexe naquilo que é o conceito da vontade de Deus por um lado e do pecado por outro lado. Isso nem é uma coisa do Antigo Testamento. 1 João capítulo 3, verso 4. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não é nem uma definição do Antigo Testamento. Essa é uma definição do Novo Testamento. Então, transgredir a lei de Deus é sinônimo de pecado. E não quer dizer que não existe perdão dos pecados. Por exemplo, no contexto do perdão, todas as leis de Deus estão abolidas. Em que aspecto? No aspecto do perdão. Por exemplo, a adúltera, o ladrão, o assassino, o transgressor do sábado tem perdão. Então a rebelião contra Deus não seria esses pecados que você mencionou, mas seria, além desses pecados que você mencionou, aliás, seria também a quebra do sábado. Também é óbvio, porque no final das contas, a lei é uma unidade, Joaquim, entende? Tipo assim, a mesma postura que você tem em relação ao sábado, você tem que deixar as outras pessoas ter em relação a qualquer um dos mandamentos. Então a pessoa vai receber a marca da besta exclusivamente porque não guarda o sábado, ou porque ele vive uma vida de adultério. Envolve todas essas coisas. Por exemplo, no livro do Apocalipse... Mas se ele não faz nada daquilo e ele simplesmente não guarda o sábado, ele vai receber a marca da besta. Onde está aí o novo nascimento em Cristo? Mas não é porque isso não. Onde está a graça de Deus, quem está na graça de Deus não vai usar essa graça como desculpa para libertinagem, como diz Judas. Claro, porque ele já é salvo. Esse é o ponto. Então você não vai fazer isso. Depende de um dia para isso. Tudo bem, mas não é depender de um dia. É uma lei de Deus. Não é um dia. Você coloca assim, a minha salvação vai depender de um dia. Não é de um dia. É um mandamento de Deus. Acho que a questão, então, é dias de adoração a Deus? Não é dias de adoração. O ponto você está colocando dessa forma. Não, eu não. O decreto dominical é isso. Veja bem, não. O decreto dominical é isso. Olha só. O decreto dominical é a rebelião humana de colocar uma lei humana no lugar da lei de Deus. É um dia. Não tenta, não, mas isso é em torno de um dia. Não tenta disfarçar, porque a verdade é essa. O quê? O decreto dominical é simplesmente uma coisa. O quê? Aqueles que não guardarem o sábado vão receber a marca da besta. Não é esse o ponto. Isso vai ser estabelecido pela Igreja Católica juntamente com os Estados Unidos. Então, quem são os que não vão receber a marca da besta? Os adventistas, por quê? Porque guardam o sábado. Não são só adventistas que guardam o sábado. Você crê que um cristão, por exemplo, que adora a Deus no domingo, vai receber a marca da besta? Não, essa não é o ponto. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, todos os lugares, todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Entretanto, o cristão que coloca o domingo no lugar do sábado, como se o domingo substituísse a lei da guarda do sábado, é uma pessoa que trocou a lei de Deus pela lei dos homens. Não é um problema da igreja adventista isso. Isso é um problema de quem assim faz. Você não tem fundamento algum, Joaquim, para dizer que, por causa da ressurreição de Jesus, o domingo é o dia do Senhor, que Apocalipse 1:10 é o dia do Senhor, até porque o dia do Senhor é Apocalipse 1:10, pode ser o dia escatológico. É muito simples, calma aí. Ezequiel. Não é simples. Não, mentira. Nós temos que chamar um break nesse momento. Você propôs aí uma pergunta para o pastor Joaquim e nós voltamos com o senhor respondendo no próximo bloco, tá bom? Vamos. Voltamos à mesa de debates aqui na Rádio Unidade FM. Estamos com o pastor Joaquim de Andrade e o pastor Ezequiel Gomes conversando sobre a base bíblica para o decreto dominical. No bloco anterior, o pastor Ezequiel deixou aqui uma pergunta para o pastor Joaquim, mas antes disso eu queria chamar o áudio dos ouvintes para nós entendermos se eles têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre este tema e quem sabe possa ajudar aqui a esclarecer a dúvida de outros ouvintes que também compartilhem da mesma dúvida. Shalom, irmãos da Rádio Unidade FM, sou Jardel, lá de Rio Grande do Sul, congrego no meio pentecostal, nasci e me criei nesse meio, para corroborar aí com as exposições do professor Ezequiel Gomes. Sabemos à luz da história aí que a Igreja Católica Apostólica Romana é detentora ou advoga para si
a ideia de que eles, por autoridade de Deus, mudaram aí do sábado para o domingo. Com isso em mente, nós vamos buscar então aí entender o que João escreveu em Apocalipse, o selo de Deus, que é uma alusão a Deuteronômio 6, ou seja, a lei de Deus embutida na mente e que reflete na ação prática dos fiéis de Deus. Com isso, então, a gente vê aí uma contrafação deste selo, que nós sabemos que a Igreja Católica já impôs no passado e que surgirá novamente, então, aí, para impor digno de morte àqueles que não obedecerem tal imposição. Então, vejo total harmonia com as escrituras desse decreto dominical. Mais uma A participação. paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Meu nome é Danilo. Eu tenho duas perguntas para o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, para a pessoa herdar a salvação, ou para a pessoa ter a certeza da salvação, ela tem que observar o sábado? Ela tem que guardar o sábado? E a outra pergunta é, se a pessoa guarda o domingo como dia santo, essa pessoa está condenada, ela corre o risco de ser condenada, ou a guarda de um dia específico da semana não tem influência nenhuma na questão da salvação? Vamos lá, pastor Joaquim. Antes da gente entrar no break, o pastor Ezequiel propôs uma pergunta que é a seguinte: onde existe a base bíblica para o domingo, né? Esse é o dia do Senhor. E ele disse que o dia do Senhor, de Apocalipse, não corresponde ao domingo. O que a gente pode responder para os adventistas que pensam igual o pastor Ezequiel? Bom, a gente pode responder o seguinte: os cristãos primitivos, como judeus, claro, eles eram judeus, guardavam o sábado. Jesus disse que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Então o que fazia Jesus? Observou a lei, como a lei de fato mandava, ele observou a lei. Agora, o mais interessante é que ele disse que nem um tio nem um J passaria sem que tudo fosse cumprido. E já foi cumprido, porque foi tudo cumprido em Jesus, na sua morte na cruz, quando ele disse, está consumado. O que a Igreja Adventista não defende isso, está consumado, porque ele foi, em 1844, completar a sua obra. Uma outra heresia, são inúmeras as heresias aí, defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para defender essa questão do sábado. A própria questão do sábado ser o selo de Deus. Efésios é muito claro. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo de Deus não é um dia específico. Agora, o cristão entende que o domingo, e os cristãos primitivos fizeram isso, passaram a entender que é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Que dia é esse? É o domingo. Então, os cristãos primitivos passaram a se reunir no domingo. Então, são muitos os textos bíblicos que provam tudo isso, que eu vou pegar aqui os textos. Pastor Ezequiel, o Danilo fez duas perguntas para o senhor. Eu anotei aqui. E anotou. Então, uma delas acho que já conversou um pouco ao longo do programa, mas ele está perguntando uma questão soteriológica aí atrelada ao sábado. Vamos responder ele? Perfeito. Danilo, eu agradeço demais aí as suas perguntas. E o que acontece? A relação entre a lei de Deus, o pecado e a salvação é uma relação complexa. Sim. O que acontece ninguém é salvo pela lei, até porque para ser salvo pela lei precisaria ser perfeito diante da lei. Você não só teria que guardar o sábado, como todos os outros mandamentos, e não só em um momento da vida, mas em todos os momentos da sua vida. Basicamente, você teria que ser uma pessoa sem pecado. Uhum. Não sendo esse o caso, a própria palavra de Deus, quando dá os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, ele escreve assim no verso 20. E Deus deu esses mandamentos para que não pequeis. Mas logo adiante, em Êxodo 25, Deus dá o santuário para o derramamento do sangue do cordeiro para a purificação dos pecados do povo de Israel. Uhum. Então Deus dá a lei para que eles não pequem e Deus dá o sangue do cordeiro para perdoar o pecado. Então a relação sempre é essa. A lei, ela é perfeita. Sempre que a gente transgride a lei, a gente peca, mas existe perdão. Entretanto, em Israel e também no Novo Testamento, o que acontece? Você tem um problema de que algumas pessoas podem pegar esta noção do perdão para se sentirem salvas enquanto desconsideram a lei. Então é a pessoa que adultera, rouba, mata, mente, faz tudo que não presta, tudo que é errado. Você nem consegue distinguir um mundano de um cristão. Inclusive hoje eu estava vindo para cá e vi lá uma facção evangélica
no Rio de Janeiro comandando o crime não sei aonde. Então a pessoa mata, rouba, vende droga, não sei o quê, e é cristã, vai pra igreja e vai ser salva e tá tudo certo na cabeça da pessoa. Então esse tipo de coisa é errado. Então não é porque a salvação é pelo sábado, mas a salvação envolve você se arrepender do pecado, inclusive da transgressão do sábado, e buscar seguir o melhor possível. Não pelas próprias obras, não pelas próprias forças, ok? Agora, só para completar o que o Joaquim falou. O Joaquim falou que lá em Efésios diz que o selo de Deus é o Espírito Santo, não é o sábado, não tem nada a ver, mas olha só. Efésios capítulo 2, verso 20, fala que a igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular não é o domingo, não tem domingo em lugar nenhum na palavra de Deus, como dia santo e etc. Mas olha só que legal. O fundamento dos profetas. Aí você abre a Bíblia lá, por exemplo, nenhum dos profetas. Ezequiel capítulo 20, verso 20. E guardareis os meus sábados, porque eles serão de sinal entre mim e vós. A igreja foi estabelecida também sob o fundamento dos profetas. Inclusive aqui o profeta Ezequiel falando que o sábado é um sinal entre o povo de Deus e Deus. Isso também serve para a igreja. Ou o fundamento dos profetas agora não serve para a igreja. E esse é o ponto. E outra coisa. Você, Joaquim, em outros debates, etc., já pediu, cadê o mandamento do sábado? Agora manda guardar o sábado no Novo Testamento que eu quero ver. E aí você não vai encontrar, né, cara, o mandamento que manda guardar o domingo, que o domingo é a pedra angular, que o domingo é o dia do Senhor, por causa da ressurreição. Não existe nada disso. Então, ou seja, Ezequiel, o que você pede para mim, você não oferece. Nós defendemos que o selo de Deus é o domingo. Aonde? Não, no lugar nenhum. Você ouviu falar isso aqui? Não, mas você defende que é o dia do Senhor. Aonde nós ensinamos que quem não guardar o domingo vai receber a marca da besta? Então o dia do Senhor e nada é a mesma coisa. Nós falamos isso? Não. Você ouviu falar isso? Não. Ah, muito bem. Ok. Mas eu quero a prova do que você diz, não do que você não diz. Então, vamos lá. Salmos de número 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Então, domingo no Novo Testamento é chamado o dia do Senhor. Em latim, Dominica Die, de onde deriva aí o seu mesmo nome na linguagem neolatina. Por exemplo, no espanhol, domingo, no italiano, domenica, no francês, dimanche. Então, falando cerca de 400 milhões de pessoas. Então, domingo era um vocábulo exclusivo do cristianismo. Não existia nenhuma língua do mundo até o final, eu diria aí, aonde o João, o apóstolo João, ele trouxe uma oposição aí. Por quê? Porque, na realidade, os cristãos primitivos tinham um conceito que era o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Veja aqui em Atos, capítulo 20, versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, foi justamente em um primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Então, lhe pareceu que ele revelou aí as maravilhosas, eu diria os maravilhosos eventos do Apocalipse, como está lá em Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 10. Então, todo o livro de João, eu diria aí, que a gente observa que foi estabelecido, foi elaborado naquele dia, no domingo. Agora, outra coisa, João, exatamente no primeiro dia da semana, isso explica porque, por exemplo, Ucrânia, Rússia, trocaram os nomes aí da primeiro dia da semana, que entre os pagãos eram chamados dia do Deus Sol. Quando o adventista chega para você, ele vai dizer assim, mas você adora a Deus no domingo. Sabe o que é domingo em inglês? Sunday. Sabe o que é Sunday? Dia do Sol. Dia do Deus Sol. Mas peraí, todo o calendário é pagão, os dias da semana, os meses. Então eles adoram a Deus no dia do Deus Saturno, que era o Deus dos bacanais, Deus das orgias sexuais. Não faz sentido esse tipo de argumento. Como eu vi aqui, como eu mostrei aqui alguns textos bíblicos, os cristãos passaram a se reunir no domingo, se reuniam no sábado. Mas o apóstolo Paulo entrou na sinagoga no dia de sábado. Se eu quero evangelizar um adventista, apesar deles realizarem culto no domingo, é interessante, né? Nos condena por adorarmos a Deus no domingo, mas eles também fazem isso. Só que o sábado é o dia da guarda, né? Domingo, então, é o quê? Pode adorar a Deus no domingo?
Ezequiel, pode Óbvio. adorar a Deus? Já falei, claro, óbvio. Todos os Pode, dias, né? todos os dias. Quer adorar na quarta? Aliás, eu como cristão guardo todos os dias, porque para mim Não trabalha todos os dias são santificados para Deus. Pastor Joaquim não trabalha dia nenhum. Pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel. Meu Pastor pai Ezequiel, trabalha até agora, eu ele- também. Eu acho que ficou alguma coisa no debate anterior de vocês que o pastor Ezequiel veio sim, com mais vontade. Pastor, 2 minutos, por favor, se eu puder desenvolver alguma parte da sua defesa que ainda não foi apresentada até agora, porque nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Tranquilo. Então, em 2 minutos, você, por favor, defenda a sua base bíblica para o decreto dominical. Sem problema. A principal base bíblica é Daniel capítulo 7, verso 25, depois Apocalipse 13. Mas assim, Joaquim, eu não tenho nada contra você, Joaquim. A gente, inclusive, assim, a gente não vai dizer que a gente é coleguinha, a gente tem uma amizade, a gente se gosta, a gente já almoçou junto, tudo bem. Mas a pancadaria no debate, ela é importante, porque senão deixa a pessoa ter a impressão de que a coisa é simples e não é. Porque assim, Joaquim, eu me permito te dizer assim, cara, é uma vergonha a tua argumentação, Joaquim. Não, porque no latim existe um vocábulo cristão, é que quando o João escreveu foi em grego, né? Não foi em latim. E, inclusive, toda essa influência do tal do romanismo em relação à guarda do domingo, ela é absolutamente inegável, né? Por exemplo, o Joaquim se apega a Atos capítulo 20, que teve uma reunião lá num domingo, eles se encontraram lá, não sei o quê. Mas, por exemplo, Atos capítulo 2 diz que todos os dias eles partiam o pão do templo de casa em casa e participavam de refeições com alegria de coração. É todo dia. Todo dia os cristãos se reuniam, não era no domingo. Não era só no sábado. Inclusive, o apóstolo Paulo estava toda a sinagoga lá, aliás, todo sábado na sinagoga, sábado após sábado e etc. O ponto é, quando a gente pede um texto assim, onde que diz que o domingo é o dia do Senhor, onde que diz que é para guardar o domingo, ou coisa do tipo, vai para Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. O que está escrito sobre domingo lá? 0. O que está escrito sobre guardar o domingo lá? 0. Então, nessa hora... O dia da ressurreição de Não, mas Cristo. aqui não está escrito lá, não está escrito lá. Esse é o dia do Senhor que o Senhor fez, o dia que Jesus ressuscitou. E outra coisa, Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, guardou o sábado até na morte. Jesus o Senhor do sábado, Jesus Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele é o Senhor do sábado. Como que Jesus pode ser o Senhor do sábado e o domingo ser o dia do Senhor? Não tem como, Joaquim. E o ponto do decreto dominical... A ressurreição dele fez toda a diferença. Mas é que a Bíblia não diz isso. Essa é uma argumentação sua. Entende? Essa é uma lógica que você enxerga. Peraí, só um minutinho. Pastor Joaquim, o senhor tem 2 minutos então para colocar alguma base que não deu tempo do senhor ter colocado até agora, sobre a sua opinião se a Bíblia Tá dá bom, base para o decreto a gente dominical. precisaria talvez de um debate de 2 horas Ou para mais, poder esclarecer melhor tudo isso. A verdade é essa, né? Ellen White diz que chegará o dia quando será decretada por influência católica e protestante um decreto determinando a guarda compulsória do domingo. Então, a gente não pode se esquecer, por causa do ambiente reinante nos Estados Unidos do século XIX, então era muito natural esperar uma lei assim. Hoje nós estamos, querido adventista, querido Ezequiel, no século XXI. O ambiente nos Estados Unidos se tornou pluralista, se tornou pagão. Então, com isso, cristãos vão perdendo espaço, tornando-se minoria cada vez menos capaz de impor leis. A Igreja Católica até mudou, aceita a missa, por exemplo, de sábado, com validade para o domingo. Para completar, temos importantes teólogos que não acreditam no decreto dominical. Então, perguntas aí para reflexão. Por que a profecia sobre a guarda compulsória do domingo? Aí, o sábado, segundo a Igreja Adventista, será o ponto central do conflito em toda a cristandade. Os líderes religiosos se unirão para impor a observância do domingo. Você crê que todas as igrejas protestantes são a Babilônia? São a filha da prostituta? As igrejas evangélicas? Elas irão, de fato, fazer parte desse decreto dominical, obrigando todo mundo a guardar o domingo, matando, inclusive, quem não for guardar o domingo? Acredito. Você acredita nisso? Sim. Vamos lá, gente, foi um ótimo debate, a gente arranhou o tema aqui e eu quero agora dar um tempo para os debatedores fazerem as suas considerações finais, entendendo que vocês vão ter que ser bem rigorosos, 1 minuto de cada um, e já diga as suas redes sociais onde a gente pode encontrar vocês. Bom, você pode me seguir lá no canal no YouTube, @VemSenhorJesus.
Quando Adão e Eva pecaram, o pecado parecia uma coisa bem pequenininha. Assim, só comer uma frutinha vai desgraçar tudo? Transgredir um mandamentozinho de Deus vai fazer com que o Espírito Santo se afaste de quem assim o faz. Não quer dizer que a salvação é pela lei. E outra coisa, as questões que o Joaquim levantou são importantes. Elas são pertinentes. Mais interessante que o Joaquim prega mais Ellen White do que eu, né? Você viu que aqui é só a Bíblia e aí o Joaquim, porque a Ellen White até tá pregando a mensagem da Ellen White. Aí você não precisa crer no que a Ellen White diz. Mas caso um dia algo parecido com o que a Ellen White disse aconteceu, aí você aproveite que se isso acontecer você vê no seu tempo de vida, aí você se arrependa dos seus pecados. E, acima de tudo, o pecado não é contra a Ellen White, o pecado é contra a lei de Deus. E guarde o sábado, ame a Deus, ame as pessoas, não confie nas suas obras para salvação, que vai dar tudo certo. Pastor Joaquim, 1 minuto, suas redes sociais, considerações finais, por favor. Obrigado, Odilon. Obrigado, pastor Ezequiel. Eu quero dizer o seguinte para você. O importante para a salvação é você crer na pessoa de Jesus Cristo. Guardar um dia não vai te salvar. Você não tem que ficar com medo de um decreto dominical. Outra coisa, muito importante aqui, você tem que entender também que o selo de Deus é o Espírito Santo, não é um dia. E para uma pessoa qualquer ser cristão tem que nascer de novo, não é guardar um dia. Então não fique com medo de um decreto dominical. Sabe por quê? Porque hoje o cristão entende que o sábado não é mais um dia. O sábado é uma pessoa. Então o nosso descanso não está no domingo, não está na segunda, não está na terça. O nosso descanso está naquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus é o nosso Shabá. Mas infelizmente os adventistas, eles violam o sábado e querem ficar sem culpa diante de Deus. Agora veja que os sacerdotes violavam o templo e ficavam sem culpa diante de Deus. Então procura analisar, estudar. Eu quero recomendar aqui o livro do meu amigo Gleison Pércio, ex-adventista, 25 anos, adventista do sétimo dia. Ele escreveu 3 volumes falando um pouco sobre a experiência dele na igreja adventista e analisando também todas essas questões da igreja adventista, tá bom? Se você quiser adquirir, entre em contato comigo, PR Joaquim Andrade. Entra aí no YouTube, no Instagram, Facebook, ou você pode também, por intermédio aí do 11 9 80 42 20 34. Muito obrigado então, pastor Ezequiel, muito obrigado, pastor Joaquim. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco no programa Debates da Rádio Unidade FM 96.5. Até o próximo programa. Um abraço.